bobo da corte. Olha os três patetas. E o gordo e o magro. Para todos, o que a gente dá? O que a gente dá? Riso. Gargalhadas de preferência. Riso, riso, riso. E ao ler isso aqui, o trabalho dignifica e a preguiça fortifica. Comédia, riso. Essa reação tão vital para o ser humano em qualquer tempo, em qualquer língua, em qualquer circunstância. O riso, a gargalhada. Eu vou conversar hoje com um doutor em riso, com um homem que é autor de pelo menos 2 livros importantes sobre a comédia. O Ator Risível, Procedimentos para as Cenas Cômicas e Jogos para Cenas Cômicas. Eu me refiro ao doutor em teatro, professor do IFCE, o Instituto Federal de Educação do Ceará, o IFCE, do curso de teatro, né, da licenciatura em teatro, Fernando Lira Ximenes. Está aqui ele. Olá, e aí, Fernando, o objeto que você me trouxe mais lindo é esse, é o riso, não é? Mas é lógico, hein? né? O riso, dizem que o riso é a menor distância entre 2 pessoas depois do beijo, né? Que linda essa frase. O riso é a menor distância entre duas pessoas depois do beijo. Depois do beijo, bien sûr, evidentemente. Évidemment. Eu vou passar o encontro hoje todo rindo. Por quê? Porque a matéria-prima que caracteriza o Fernando Lira é a capacidade de escrever para provocar o riso. É todo tempo olhar o mundo pela perspectiva do riso, não é? Exatamente. Agora, é engraçado, Ricardo, que a gente que entra na academia, quando a gente entra na academia, parece que, como ela já tem essa característica formal, como é que a gente vai falar de riso na academia? Porque de uma forma tão séria. Tão séria, porque ele é irreverente, né? É verdade, se ele é irreverente, é quase assim, quando eu estou dando a palestra, eu disse, ó, falar do riso é como explicar a piada, não tem graça. Porque o riso ele se estabelece independente do que se fala dele, né? Tanto é que meus amigos dizem, Fernando, você ficou muito sem graça depois que tu pensou muito sobre o riso, né? E é isso que às vezes é essa dificuldade. Toda vez quando vão me chamar para falar, eu digo, será que eu tenho essa obrigação agora de fazer o rir? Ou se eu estou falando sobre ele, né? Uhum. Porque, olha, o Lira é formado em comunicação social, a graduação. Depois ele fez um mestrado em comunicação social na PUC de São Paulo, comunicação social e semiótica, e depois, claro, fez o doutorado em teatro e é professor de um curso de teatro e tem 2 livros que um deles acaba de ser lançado, que é esse aqui, sobre o teatro, sobre jogos cênicos para atores, jogos para cenas cômicas. Lira, e aí você, nos 2, tanto nesse livro, nos Jogos para Cenas Cômicas, que seria, digamos, o primeiro objeto aqui para a gente pôr em pauta. Doutorado. E o Ator Risível, tanto em um quanto no outro, você se deparou com essa questão. Como falar de algo que é tão irreverente, como é que o irreverente se submete a ditames tão formais da escrita acadêmica? Isso sempre foi a minha dificuldade, porque eu já venho escrevendo várias coisas. Por exemplo, quando eu faço um estudo também, Ecos do Riso, na linha do Ariano Suassuna. Aí esse trabalho todo, eu disse, como é que eu vou construir esses detalhes risíveis? Tanto é que às vezes eu fiquei pensando, poxa, será que eu, quando vou dar uma palestra sobre o riso, sempre eu tenho que contar uma piada? Isso já me deixou um pouco mais tranquilo quando eu penso assim, então quem for falar sobre tragédia tem que estar chorando, né? Não é claro que não, né? Então, claro que não. Até porque o seu papel ali é o papel de acadêmico, não é o papel de humorista ou de comediante, não? Mas a gente sempre quer aliviar um pouco, até para que entendam esses mecanismos. Mas hoje em dia eu já sou totalmente tranquilo, eu sou tranquilo que eu não preciso dizer fórmulas para o risível, mas tentar descobrir caminhos. Será que aqueles caminhos, como é que eu consigo aqueles caminhos? Porque às vezes as pessoas querem fórmulas, né? E as fórmulas, elas não existem na arte, não tem uma fórmula fechada, né? A gente sabe disso. E é essa perspectiva que a gente vai trabalhando aqui. Esse livro, o Ator Risível, é procedimentos para as cenas cômicas, já é em função da sua tese? De doutorado, exatamente. De doutorado. Que título a tese?
qual era o título inicial, na realidade, no título era... Quer dizer, qual era o objeto? É isso que eu quero saber. Qual era a questão? A questão era assim, como desenvolver procedimentos para uma cena cômica, procedimentos risíveis para a cena cômica. Será que isso é possível? Porque quando a gente faz assim uma entrevista com vários comediantes e tudo, ele diz, não, o riso é da gente, é um dom. O riso, ele se estabelece independente, não tem uma receita necessariamente. Aí eu faço também a pergunta, existe receita para ator? Existe receita para se tornar ator? Ou como qualquer atividade ou qualquer manifestação artística, você tem caminhos. E que caminhos serão esses? Como facilitar, vamos dizer assim, entre aspas, facilitar, ou seja, como determinar caminhos para essas pessoas. E aí eu trago aí uma perspectiva de Henri Bergson. Sim, né? sim. Do Bergson. O famoso autor do livro O Riso. O Riso e a sua significação do cômico. Esta é a base do assunto. Aí eu penso assim, eu não quero provar Bergson, né? Claro, eu não vou provar que Bergson está certo, mas eu fico pensando assim, naquilo que ele fala, qual é a possibilidade de encontrarmos mecanismos dentro daquilo. Então a gente traz exercício, a gente traz proposta, basicamente para essas... Para o ator. Para o ator. Na realidade, a perspectiva mais dentro do meu estudo atualmente está principalmente só para o ator, sem pensar naquela caracterização ou de roupa, ou de figurino, mas na questão física propriamente dita, né? Acima mais do físico. E você deve ter enfrentado, então, o problema de ter que como é que chama? Se amoldar à formalidade da academia. Ah, não? Sim. O seu texto não pode ser um texto irreverente. Porque eu sei que você é dramaturgo. Sim. Então eu imagino que você deve... E dramaturgo de comédia. Exatamente. Então eu imagino que você deve ter tido uma... Como é que chama? Dificuldade. Uma tentativa, uma vontade imensa de fazer um texto leve, irreverente. E, no entanto, a universidade poda. Exatamente. A gente tem umas fugas aqui e acolá quando a gente tenta conversar com o leitor, né? Brincando com ele numa espécie de metatexto. Nisso, em alguns aspectos, a gente coloca isso. É engraçado, Ricardo, que esse livro ele tem a contribuição essencial dos meus alunos e tem muita da voz dos alunos. Então, eu pedi a muitos alunos, por que eu vou dizer isso? Como é que eu consegui quebrar em alguns momentos? Os alunos, eles escreviam para mim, através de e-mail, suas reflexões, e eu respondia para eles através de e-mail, muitas das coisas. E era uma conversa. Aí, quando eu fui para a qualificação, eu coloquei essa conversa para ver o que é que dava. Aí, muita gente gostou, dizendo assim, você parece estar conversando com a gente. Mas era lógico, eu estava conversando com os atores. E eu botava esses discursos, coisas assim simples que a academia não diz, assim. Veja bem, olha, se a gente pensa, uma coisa, aqui e acolá uma questão coloquial. Sim, uma linguagem mais coloquial. Então tem essas fugas aqui e acolá. E né? que se deve, então, à sua experiência, não apenas como dramaturgo. E aí, aproveito para dar uma outra dimensão do professor Fernando Lira. É a dimensão do encenador, do diretor. Exatamente. Né? Aquele que dialoga com os seus atores. Então, a sua tese é fruto de um trabalho prático, digamos. Exatamente. De uma convivência com os seus atores. Com certeza, porque o coração desse trabalho é uma oficina que eu montei com eles, que quando eu comecei eu não sabia para onde ia, se realmente ia chegar lá. E aí essa discussão, tanto é que é engraçado que na banca de doutorado, eles dizem assim, Fernando, você fala, os atores seus falam demais, a gente ouve pouco sua voz, por que você não se coloca? Aí eu disse, estou esperando ser doutor para poder dizer o que posso. Né? Então deixa eles falarem um pouco. Eu disse, aí coloquei isso na mesa. Agora, Fernando, por que esse fascínio pelo riso? Rapaz, eu penso que é da família, da minha própria família. Eu acho que quando eu escrevi do Alto da Compadecida, eu disse assim, eu nasci no estado de graça, porque é o estado nosso e é o nosso e eu no meu estado de graça. Não sei porquê, mesmo eu estando nessa condição, não sei porquê eu resolvi estudar o alto, talvez porque eu seja o baixo, o Alto da Compadecida, sim, né? O alto. Aí começou a fazer. Aí, nesta relação do Estado e tudo. E o que eu percebo, muita coisa engraçada da minha família, eu sempre tive isso. E talvez, não sei, eu digo isso, eu sempre compensei essa limitação
que é dita socialmente, minha física, através do riso, né? Sempre eu tirei na brincadeira tudo aquilo que vinha como bullying. Vamos imaginar que o bullying é uma maneira que as pessoas usam com o riso, né, de zombar do outro. E não, excluí-lo, e eles destroem, mas eles acham que é tudo pura brincadeira. Mas desde que quando eu entrei no colégio, que eu estudei no Colégio Cristo, eu não posso dizer quando eu era pequeno, né? Eu posso dizer assim, quando eu era menor, eu estudei... Ou quando eu era criança. Ou quando eu era criança. É engraçado, só abrindo aqui um parêntese. Quando a gente está fazendo aquelas reuniões de teatro, para saber se você quer fazer teatro, quando eu fazia lá em São Paulo, aí o pessoal dizia assim, desde pequeno eu sempre gostei de teatro, né? E eu não posso dizer isso, né? Eu digo, desde pequeno eu sempre gostei tanto, que continuei pequeno e continuei gostando, né? Mas voltando para o Cristo, lá no Cristo, quando eu entrei no Cristo, na alfabetização, as pessoas saíam atrás de mim dizendo, bananinha, bananinha, bananinha. Bullying puro. Só que na minha idade não tinha isso. E aí você vê que é a mãe, quando ela coloca para você uma coisa que leva para a vida toda, e simples. Aí eu chego chorando e digo, mamãe, e o menino me chama de bananinha. Talvez uma mãe menos instruída dizer, revide. Sim. Ela disse assim, Fernando, não ligue que eles se cansam. Aí eu não liguei, com pouco tempo ninguém mais falava nada, e sempre foi assim na minha vida. Quando eu entrava para dar aula, era estranho no começo. Aí as pessoas perguntam, eu disse, não, depois eles se cansam. Não adianta, né? E o riso tem a capacidade de desmontar, reverter, né? Inverter a lógica, subverter. Né? Por exemplo, você tem aqui, e a propósito disso, o outro objeto, que é um bobo da corte, que me trouxe o professor Fernando Lira, professor doutor, nosso dialogador de hoje. Esse personagem que é o bobo da corte, ele era o único que tinha licença na corte para dizer as verdades e ridicularizar, inclusive, o rei. Aliás, sobretudo, o rei. Quer dizer, é uma espécie de suspensão do pacto social, de suspensão da autoridade, da hierarquia. E o riso tem esse sentido, não? E ele tem de licença para desmontar todas as mentalidades. E ele com uma aparência de mentira, ele diz as verdades, né? Ou seja, ele tem aquela característica de desvendar um véu que a realidade séria quer ocultar. E o palhaço, ou o bobo da corte, ele tem essa característica. Mas eu trouxe também por uma outra característica. É engraçado que quando as pessoas vão criticar os políticos, botam o nariz de palhaço. E parece que quando estão falando isso, como se fosse uma coisa menor. Não, que os políticos estão fazendo a gente de palhaço. Que está fazendo a gente de palhaço, mas como se fosse... Como se fosse uma coisa menor, claro, depreciativa. Depreciativa, porque é palhaçada. É engraçado que o Chaplin diz uma frase mais ou menos assim, tentando ele dizer assim, eu sou comediante, por isso eu estou na categoria mais avançada do que os políticos, ou estou melhor do que os políticos. Se pensarmos isso, quando você chama um político de palhaço, você está elogiando. Sim, porque um palhaço é um orgulho. Fazer um palhaço é de uma dignidade extraordinária, então, né? É quase sublime. Se as pessoas entendessem isso, né? Tanto é que hoje as pessoas que fazem mesmo deste tipo a sua arte, sente até ofendida quando você vai comparar em fazermos nós de palhaço ou dizer que um político é um palhaço, né? Você está... E o bobo da corte, ele junta duas dimensões aí da palhaçaria, digamos. O clown, né? O clown clássico. E o bufão, né? Bufão. Porque o bufão é o extremo, né? Ele vai aos dois extremos, né? Porque o bufão é mais grosseiro, mais... O Bakhtin, ele discorda um pouco dessa ideia do grosseiro, né? Do por isso que eu fiquei nervoso aqui para usar o termo. Mas enfim, entre aspas, ele é rude, não é grosseiro, ele é... E ele trabalha em todo lugar. Ele não tem muita delicadeza, ele não tem muita sutileza. Ele não tem sutileza, é isso, grosseiro nesse sentido. Ele vai e diz claramente. É o que se chama do riso solto. É o riso das camadas populares, o riso desmedido, o riso sem comedimento, sem necessidade dessa educação que foi nos imposta, né? De certa um riso forma. mais... E muitas vezes até mais verdadeiro, você sabia?
nesse sentido, porque é o riso físico. Sim, ele usa muito a fisicalidade, as funções fisiológicas, exatamente, né, do ser humano, é o riso físico, para ridicularizar, né, as pessoas. As pessoas, e às vezes ele mesmo. E às vezes ele mesmo, sim. Porque se a gente pensar, o bufão está em toda a civilização, em todo lugar, até no lugar que a gente trabalha, a gente identifica. Um aluno a gente identifica, um colega nosso, um bufão, né, aquele que quebra qualquer... E a gente não leva a sério também. Quando a gente descobre que ele é um bufão, que tem aquela coisa, rapaz, a gente ri, não leva a sério, por mais que ele até xingue a gente. E isso acontece. É como se tivesse uma permissão, uma suspensão para dizer o que nós todos pensamos, mas nem podemos fazer. Sabe o que eu percebi, Ricardo, assim, em algumas pessoas, depois estudando, que eu talvez tivesse uma resistência a elas, mas quando eu descubro que ela está com essa característica de bufão, eu consigo perdoá-la. No sentido de que ela acaba sendo uma criança, porque também tem um coração bom. A gente descobre aquela parte meio bom. É como se quisesse talvez chamar a atenção a si, ou é como se de repente tivesse meio à margem. Aliás, faz parte do treinamento da construção de qualquer clown, a descoberta, para o ator, a descoberta da criança que habita em todos nós. Né? Sem essa criança você não consegue ser o clown. Eu acho que esse exercício deveria ser para todo artista, né? Era assim, toda essa coisa do brincar, nessa coisa do lúdico, essa coisa de que a gente esquece da ingenuidade. Sim. E aí, quando a gente entra no mundo sério, né? A gente é obrigado, não ria, você ri demais. A mulher não pode rir, porque a mulher, né? Aquela mulher de muito riso não é séria, e por aí vai. Porque a gente esquece de perguntar, de se dar luxo, como é que se diz? Se dar, de ser ignorante, no sentido de não desconhecer as coisas. A gente entra no mundo intelectualizado da razão, por isso que existe uma coisa que é o riso inteligente. Quando se fala de inteligente, é o ligado com a razão. Sim. Porque esse ligado com a razão está superior ao que é ligado ao corpo. E é isso... Há uma hierarquia... Isso na sociedade acaba tendo, porque isso vem dessa construção clássica. Em qualquer sociedade, mesmo em qualquer tempo, você tem a figura do palhaço, né? Tem. Você tem o clown primitivo, né, que eles falam, que você tem... E mesmo nos índios, né? Exato, nessas sociedades primitivas, que a gente chama, você tem sempre aquela pessoa que circula. Você vai ter nos reisados também, né? A Caterina, o Mateus, esse que circula, que não obedece à ordem. É o nosso Dionisos, né? Dionísio. É uma função dionisíaca, claro. De desestabilização. Da desordem, né? De tirar a ordem daqui. Necessária. A desordem necessária. Eu digo sempre que ao ator não cabe apenas ser criança. Não cabe apenas ter sido criança. É preciso continuar sempre sendo. Vivenciando isso e buscando isso. Isso a gente parece só teoria, mas não. É na prática, a gente tem que resgatar isso sempre. E o brincar, com a que você se referiu, o brincar que a gente tem que continuar brincando, eu fiquei me lembrando que a palavra brincar em inglês, em francês, só para citar aqui duas línguas, e também em português, embora já esteja em desuso esse termo, ou pelo menos restrito a uma determinada cultura tradicional popular, o brincar é sinônimo de representar. Exatamente, né? O play, né? O play, to play, o jouer, né? O jouer francês, que é o jogar. É jogar, a representar. Exatamente. E é também brincar, no sentido de brincar. E você tem os aqui nós temos os brincantes. E os brincantes, eles dizem, vamos brincar com aquilo. Tanto é que a família muitas vezes não leva a sério, porque ele só faz brincar, mas a gente que conhece e valoriza, a gente sabe quanto é sério aquilo. Nossa, como é que levam a sério, né? De repente, para eles mesmos, alguns deles, esses estudiosos, levam tão sério a minha brincadeira, né? Além do mais, quer dizer, brincar não pertence apenas a nós, atores. Quer dizer, o brincar é uma etapa fundamental da educação, da civilização, né? Você não pode ser, enfim, transformar-se de uma criança para um adulto sem a experiência da brincadeira. Porque a brincadeira é a alteridade, né? Você se colocar no lugar do outro, fingir ser outro, fingir emoções, experimentar aquilo para além do seu próprio mundo. Exatamente. E a motivação na parte pedagógica, onde você pega e tira partido de uma brincadeira, a motivação é muito maior para o aprender, né? Para o aprendizado.
Olha, o nosso dialogador de hoje é o professor Fernando Lira, graduado em Comunicação Social, com mestrado também em Comunicação Social e Semiótica na PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. De São Paulo, a PUC, e com doutorado em teatro na Universidade Federal da Bahia. E é professor do IFCE, é dramaturgo, é ator e me trouxe, olha aqui, atores emblemáticos do cinema. Claro que me trouxe os cômicos, os Três Patetas e o... Olha, o gordo e o magro. Que reflexão você quer fazer a partir desses dois e desse objeto que você me disse, a fotografia dos dois? Bem, primeira coisa, é engraçado, que eu não gostava, quando criança, dos Três Patetas. Mas adorava o gordo e o magro. Porque os Três Patetas, ele tinha um tipo de comédia um pouco mais agressiva, né? Um dando soco no outro. Embora que eu tinha um pastelão no gordo e o magro, mas eu sentia uma ingenuidade maior. E eu trouxe essas duas coisas para mostrar as diferenças, né? Ou seja, quando a gente vai falar de comédia, quando vai falar de estabelecer, a mesma coisa das diferenças entre as artes. Embora você não tenha uma apreciação para um tipo de humor, nem por isso ele não tem sua validade, nem por isso ele não tem sua qualidade, né? E a partir dos meus estudos eu comecei a compreender também os Três Patetas nas características. Você caracterizaria os Três Patetas mais como bufões? Exatamente, mais bufões. Muito mais, embora que o gordo e magro em determinadas situações, sim. Mas são mais... mais criança. Mais criança, mais ingênuo, mais né? criança. São os atrapalhados, assim. São os atrapalhados, são muito mais crianças e tudo, e eles fazem uma dupla de contraste muito interessante. Eles fazem bullying um com os outros, bullying entre aspas, eles fazem coisas terríveis um com o outro, mas sem consciência. Sem consciência. Com inocência. Com inocência, né? E já os patetas não, são mais... Já tem a coisa mais grosseira, tem mais a maldade, mas tem a maldade intencional. Tem um tipo de maldade. E aí tudo entre aspas, tá? Não, mas no sentido não mesmo... Não se ofendam os que gostam desses dois, que a gente ama. Mas isso todos, também, eu também queria, para levantar essa coisa que a gente tem a nossa terra como referência de comédia. De comédia, é verdade. De humor. Né? E que a gente sente, às vezes, um ranço, sabe, Ricardo? Até da classe teatral, em relação... A determinado tipo de humor. Era para aqueles artistas, para aqueles coisas. Porque eu percebo que é o seguinte, em qualquer classe de artista, existem os bons e os ruins. Isso não está só na questão do humor. Não, a gente sabe que existe toda uma indústria voltada para isso, a gente entende isso. Mas a gente não pode tirar o mérito desses artistas que, de alguma forma, vão deixar uma marca que a gente vai compreender este fenômeno, talvez um pouco mais na frente. E talvez que nesta época, que a gente ainda faz muita crítica a um tipo de humor, não tenha essa compreensão. E como você caracterizaria o nosso humor? Eu não gosto Os nossos humor. Humor. Quando a gente chama de nosso humor, parece que a gente só tem um tipo. Ou então os nossos humores. Né? Nossa comicidade, a nossa... Eu penso que nós temos uma variedade muito grande. A gente tem desde o palhaço, a gente tem desde daquele cômico que é da tradição, que era... O que acontece? Como é que eu verifico? Esse cômico de homem vestido de mulher, não vou dizer, aqui não entra no mérito que eu gosto ou não, mas ele vem de uma tradição popular, só que ele era da rua. Só que ele vai agora para essas casas que, ou seja, é o artista buscando o seu público, porque o público não vai até ele. Então, ele vai para essas... Tanto é que o conjunto daquilo, sem tirar o método de gosto, não, o conjunto daquela sua representação, se ele fosse fazer na rua, onde ninguém tem um compromisso de parar ou não teria uma crítica tão grande quando ele se desloca para uma pizzaria. E se descontextualiza. Descontextualiza. Este é uma das características. Mas você tem inúmeros, você tem, que já mudou, né? Tinha que eu digo, não tem mais, porque não está mais aqui, Tiririca, que já vem de uma tradição do palhaço, né? Você tem
você tem, mesmo que não é cearense, mas que também trabalha com boneco, que é o Augusto Bonequeiro, que ele nem se diz humorista, ele se diz bonequeiro, né? O Zé Modesto. Eu estou colocando uma gama que tem uma forma de fazer. Mas existiria uma cearensidade que abrangeria todos esses tipos e todas essas fórmulas ou formas? Eu tenho um entendimento que... o que eu estou perguntando é se tem uma identidade antropológica, cultural, né? Que reuniria essas diversas técnicas. Eu penso que tem alguns núcleos nesse sítio, porque vem da antigo. Eu sempre entendo assim, que o homem faz a cultura e a cultura faz o homem. Então, a gente já sabe de uma tradição que houve determinadas manifestações falando de um Ceará moleque, por exemplo. Sim, sim. Aí, por conta dessa tradição jornalista e tudo, os artistas também seguem isso. E você acaba acompanhando determinadas fórmulas. Mas mesmo assim, que às vezes você tem os modismos. Por exemplo, quando se fala de stand-up ou comédia em pé, isso é uma coisa muito antiga, que chegando aqui no Ceará, como se dissesse uma nova comédia. Não é nova, Zé Vasconcelos fazia, Chico Anísio fazia e outros já faziam, né? Mas eu posso dizer o que se chama de Ceará, assim, dessa característica cearense, eu acredito que é um núcleo, apenas um núcleo, que é o núcleo que vai falar de termos cearenses, ou seja, um cearês. De um certo cearês, voltado exclusivamente para o turismo, de certa forma, com este vocabulário. Isso seria isso. Mas você, embora que você tenha todo um estudo do seu teatro radical que vai para o cearense, mas o seu trabalho também é muito cômico, na maioria das vezes, sem necessariamente precisar ser um estudioso do cômico. E você se diferencia desta característica, vai por outro... Eu mesmo, quando trabalho, e nem sou contra, eu só estou dizendo que é diferente. Eu trabalho um tipo de comédia também diferenciada. Então, é só porque o que chega na mídia é uma forma. Olha aqui o que ele me trouxe, eu vou colocar no próximo segmento essa expressão, e aliás a expressão vem bem a calhar agora. Olha aqui, o trabalho dignifica e a preguiça fortifica. Preguiça. Deu preguiça. Vamos fazer um intervalo? Vamos embora. O trabalho dignifica e a preguiça fortifica. Esta frase, claro, só podia ser trazida por alguém que estuda o humor, por alguém que é engraçado, enfim, um humorista, um dramaturgo da área da comédia, que também é doutor em comédia, doutor em teatro com tese sobre o riso. Autor desses livros aqui, ó, O Ator Risível e Jogos para Cenas Cômicas. Eu me refiro ao professor doutor do IFCE, o Instituto Federal de Educação do Ceará, do curso de licenciatura em teatro, Fernando Lira. Fernando Lira, Sim. O trabalho dignifica e a preguiça fortifica. Então eu estou muito fortificado. Você está louco. Eu estou com preguiça. É aquele ócio criativo, né? O ócio criativo. Nós estamos fazendo aqui o elogio da preguiça? Exatamente. Assim, na preguiça que exercita, né? De qualquer forma, né? Sim. E a gente precisa desse Vamos falar sério sobre isso aqui. A preguiça fortifica em que sentido? Não, Bora discutir na realidade, isso aqui uma tia me deu quando eu morava em São Paulo, e está bem justamente no lugar onde eu mais trabalho, sabe? Pendurado assim perto do computador, possivelmente. Perto do computador, e está aí eu deitado, eu imagino que sou eu, né? Você deitadinho nos aqui, livros e nos tudo. livros, eu sei, como se os livros entrassem através de uma osmose, e de repente a vontade que a gente tem. Porque estudar é um esforço muito grande, né? A gente tem essa vontade um pouco que aquelas coisas cheguem a gente, como beber água, né? Que bebe e ela vai... Mas aqui a gente podia pensar também o seguinte, ele já leu esses livros, aqui esse cara que está por cima, né? E você, mesmo depois de ler os livros, depois de aprender alguma coisa, depois do exercício, o aprendizado se faz também no ócio também. Exatamente. Não é? Na reflexão. Na reflexão sobre, daquilo. em deixar essa poeira sentar, não é? E tem isso. Deixar o conhecimento muitas se vezes reprocessar na mente, né? Não se aprende só enquanto se está
no processo em si, mas quando se relaxa do processo, muitas vezes acontece o aprendizado. Eu acho que acontece com você, Ricardo, também. Muitas vezes você se torna ou tem insights, muitas vezes quando você não está menos preocupado em pensar naquele problema que você quer resolver. Está em um lugar qualquer. Tem um né? poema que diz isso, que quando eu estiver distraído, né? A vida vai me acontecer quando eu estiver distraído, Exatamente. né? Eu hoje já penso assim, eu tenho sei lá, uma necessidade de solucionar um problema ou dramatúrgico ou de cena, eu digo, ela virá, basta que eu não me preocupe. Agora, é claro que o que nós estamos querendo dizer aqui, acho que é isso, que é claro que para que isso brote, é preciso antes ter suado, é preciso ter trabalhado, é preciso ter trabalhado, ter estudado, ter lido, enfim. Mas depois, parece que isso exige um tempo de maturação, que é o que nós estamos chamando de distraído, e aí surge a ideia. É porque esse acaso, ele privilegia as mentes preparadas. Isso, o acaso não é o total acaso, né? É que a gente diz, poxa, foi coincidência. Não foi, sua mente estava preparada. De repente, sem menos você pensar, você está conectado. É como eu digo sempre, a pomba da inspiração só pousa em ombro onde tem alpiste, entendeu? Exatamente. E suor. Entendeu? Ela vem beber ela vem beber, mas ela vai pousar num ombro que não está suado. Aonde não tem, ela caga, né? Aonde não tem, ela faz cocô. Exatamente. Não é verdade? Exato. É verdade, Líria, é verdade. Então, você quer ter inspiração, mas a inspiração é fruto de um trabalho. Você se preparou, claro. você se adestrou também, entre aspas. Porque... Né? Você se fertilizou para que acontecesse o acaso. Eu trabalho também com dramaturgia, com criação, eu disse, não sejamos prepotentes, achar que todo o repertório já está dentro da gente com a capacidade. Seja um pouco mais humilde, pesquise, tente buscar repertórios para aquilo, porque a pessoa que chega para mim diz, como é que eu escrevo? Eu disse, você não pode escrever só com a bagagem que você tem necessariamente. Há necessidade de você também adquirir, porque este mundo grande que está a se fazer todo dia, não é possível que a gente tenha esse domínio de criar de todas essas coisas. A gente tem que conhecer, a gente tem que ler, tem que estar esse esforço para depois nesse osso criativo, esse osso que fortifica, ele realimenta. Uhum. E eu digo também a mesma coisa... O trabalho dignifica e a preguiça fortifica. Você dizendo assim, esse momento, eu que tenho muitos alunos, muitas vezes eles me convidam para os espetáculos, é natural, porque aí eu digo, por favor, quando terminar, não me pergunte o que eu achei. Deixa o tempo para que eu possa também... Sim, porque nessa hora eu vou só apreciar, eu vou ser público, eu vou estar com vocês. Isso, E depois a gente conversa, porque a gente vai refletir, às vezes, aquela ânsia de dizer logo que Há uma certa... É como se fosse assim, gestual, seria esse... Pá, o impacto, e depois... serena, aquilo vai se assentando, as conexões vão sendo feitas, até que você possa verbalizar. Exatamente, o que você acha. Mas é uma ansiedade de querer dizer sim, tudo querer logo. a opinião do outro. É porque o ator de teatro é um... É carente. É um carente, porque nós não temos... nós somos um artista que não pode se ver, não pode ver a sua própria obra. Entendeu? Um pintor faz uma obra e ele pode contemplar e fazer a sua crítica. Mas um homem de teatro, ele faz a obra, o corpo dele é constitutivo da obra. Então ele nunca está fora da obra, ele nunca pode se ver. Ele é o Por isso que suporte da obra. Ele é o suporte da obra, né? Ele é a própria obra, ele é o próprio traço. Exatamente. Então por isso que nós estamos tão ansiosos em saber o que o outro achou. Porque nós viu, nos vemos pelos olhos do outro. Nós o que você viu que eu não vi? Né? Só você viu a minha obra, exatamente. a minha obra de arte. Por isso que eu preciso tanto da tua opinião. Você acabou de ver a obra. Porque eu mesmo não posso falar sobre a minha obra, porque eu estou dentro dela, eu sou a própria. Exatamente. Entende? Então, às vezes, as pessoas confundem essa ânsia com neurose, que tem, claro, um componente neurótico, mas é também lindo saber, né? Que é uma generosidade enorme alguém dizer alguma coisa sobre a sua obra. Falo. Porque o artista não pode se ver. Mas tem também o outro lado que o outro acha que porque ele sentiu, o público sentiu. Sim. Eu estava sentindo. Eu estava sentindo tanto. Mas ninguém Você tem que fazer com que o outro sinta. Às vezes não tem. Olha, vamos mudar o rumo da prosa? Ou talvez, será que a gente consegue deixar de falar? O humor não está circunscrito a um lugar, né? O humor está em tudo. Mas será que a gente muda o rumo da prosa? Não, vamos mudar não.
Mas vamos continuar falando de humor, só que por um outro viés. Olha o que é que ele me trouxe. Ele me trouxe a revista Veja, em edição especial, com um sujeito, ou pelo menos com um emblema, uma figura emblemática, a qual a gente nunca relaciona com humor, né? Com gracinha, Exato. que é o Papa. Ele me trouxe o Papa Francisco, o profundo e histórico significado da escolha do nome do Santo dos Pobres pelo novo líder espiritual dos católicos. Primeiro, por que você trouxe e como é que a gente pode relacionar aqui o riso à figura tão solene de um Papa? É porque eu tenho ouvido muito, assim, tirando as medidas, porque esse Papa chegou a esse papado, mas o que eu tenho ouvido muito é, este Papa, ele ri. Esse Papa é simpático. É verdade, tá aqui ele rindo. Sabe? Parece que por ele rir, as pessoas aceitam. Não, o outro era muito sério. É verdade, é ele engraçado vem de um como- outro muito sério. É engraçado que você está dentro de uma instituição que a gente sabe que teve historicamente até a proibição do riso, né? Sim, De sim. certa forma. E existe até, você vê no Nome da Rosa, aquela grande discussão, será que Jesus ria? Será que Jesus não ria? E de repente você tem uma instituição tradicional com austeridade e que as pessoas sentiram a necessidade de ter um Papa que risse, porque o outro não ria. Você está entendendo? E para este riso tem essa coisa da aproximação, né? Eu estou colocando justamente isso. Eu disse assim, será que essa é a imagem vendida? Não tô levando nenhum questionamento, nem sei se é isso, mas tá aí o riso numa instituição que é tradicionalmente tida com a reverência, onde o riso se coloca como a irreverência, né? Não seria cabível e, no entanto, E não sei, você, Ricardo, já deve ter ouvido, esse Papa é muito mais simpático. sim, sim. Tirando todo o histórico dele, tirando Sim. toda a parte histórica do que ele fez, mas a imagem que ele coloca, ó, a imagem dele é dessa simpatia. E é Aham. isso que tem atraído as pessoas. O sorriso é um chamariz para o outro, para a alteridade, é uma amálgama da comunicação. Exatamente. E isso é o que a gente, humor. quando eu falei da aproximação, né? Da aproximação. Ela aproxima. É o que nos aproxima. Você não vai querer conquistar ninguém Sério, fechado, muito fechado. Muito fechado. O mais... Imagina chegando perto da moça e dizendo, Boa Você- noite, eu você é estou tão muito- linda. Você é muito linda. Eu gostaria de namorar com você. Eu estou assim, estou encantado Estou com encantado você. com Talvez você. antigamente, né? Eu estou encantado com a sua Antes- beleza. Quando eu estou perto de você, eu fico muito alegre. É uma alegria exuberante. Estou aqui não consigo mais saltar de tanto riso. De tanto riso. Né? Por aí. E dizem que uma das características, já que estamos falando de conquista de entre homem e mulher, há depoimentos de que as mulheres, uma das qualidades que as mulheres apontam dos homens para que elas se interessem por eles, é exatamente a capacidade de um homem de fazê-la rir. Bom humor, né? Bom humor, é preciso Eu também, ter humor. Mas eu acho que independentemente de gênero, né? eu também acho muito bom uma convivência em todos os níveis. Com bom humor. Com bom humor. Convivência, né? Na relação profissional, na relação sexual, tudo com bom humor. Nada de formalismo muito grande. Mas não é na brincadeira. O bom humor não se tira respeito, né? O respeito se conquista, não é por conta que às vezes as pessoas confundem, porque brinca e muitas vezes na nossa sociedade machista, quando a mulher sorri, ele sempre pensa que ela está querendo conquistá-lo, né? Uma que deu um sorriso já acha que é isso. Tá dando mole, como Já dizem, tá dando mole. Como dizem os cariocas, já deu mole, Já né? deu mole. Que riu pra mim. Mas é sempre um primeiro passo, né? Pra gente chegar mais Mas perto. sem dúvida, o riso é um cartão de visitas, cartão de é uma visita. abertura, é uma porta, né? Pra gente começar. E tem que ter em todo canto, né? Você não pode se relacionar sem bom humor. Nós também não queremos mulheres sem humor, não, né? Não, claro que não, Hein? claro que A não. mulher chateada, todo tempo
A minha namorada, Zangada, a minha é. namorada atualmente é muito bem-humorada. É bem-humorada? É bem-humorada, eu gosto Ela, dela. tipo, é preciso que um faça o outro rir, Claro, não? e eu gosto E quando que os dois riam de si mesmo que também. me faça rir, né? Você deve também gostar disso. Ah, eu adoro, eu né? gosto, E você que é bem-humorado, você deve gostar. Ah, se não fosse o bom humor, eu acho que E, a gente já tinha... a despeito de desistido. qualquer coisa artística, esse é o problema do humor, sabe? Porque é na questão artística. Muita gente diz assim, e a arte em fazer humor? Porque, até para os projetos, porque diz, olha, se eu estou conversando contigo aqui, de repente eu te conto uma piada, você ri, você me conta outra, ri. Então, por que dizer que eu sou um artista que vai contar piada? Isso é uma característica que as pessoas às vezes desclassificam. Mas escolha um conjunto de pessoas desconhecidas. Passe 1 hora no palco, vê se você segura. Se você não tiver, no mínimo, uma arte para isso. Mesmo que seja uma arte pessoal dessa conquista. Então, a gente faz rir, faz gracinha entre amigos. Né? Mas chame pessoa que não tem nenhum compromisso com você. E o riso é salutar, ele já está comprovado, inclusive do ponto de vista científico, de que rir É o melhor remédio. é o melhor remédio. Quer dizer, a sua imunidade melhora, não é? A sua endorfina, tudo aqui. Produz endorfina. Exatamente. Você fica mais resistente às doenças, ou se tiver a doença, pode combatê-la de forma muito mais eficaz se você sorrir. Às vezes sorrir mesmo sem vontade. Exatamente. Só o exercício Então, vou muscular, fazer um exercício. o exercício muscular já dá informação boa para o cérebro de que está tudo bem. Existe terapia Vamos do riso, fazer? né? A terapia do riso. No que eu brinco sempre com os meus alunos é assim, olha, o problema das nossas comédias não são os comediantes. O problema é o público, porque ele não sabe rir. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ensiná-lo a rir, que aí o negócio é fácil. Então, eu preparo o público, olha, chego num palco e digo, gente, aqui vocês vão ver, é uma comédia. Talvez vocês não riam. Mas por quê? Porque vocês não sabem rir. Então, eu vou lhe ensinar. Então, como eu vou lhe ensinar, é o seguinte. Então, você tem o riso 0, que é só esse aqui, olhar. tá bem. Esse olhar. Você tem o riso 1, que você só faz... Aí você já tá no 2. Aí no 2. Então, então, o primeiro é assim, mas é tá? assim mesmo, a gente brinca porque ele passa... O segundo? O segundo... Não, o primeiro é ha, né? O segundo é ha. O terceiro é e o 4 aí é a risada solta. Então você tem diversos níveis. Então a comédia que você diz, eu não achei graça. Não, mas você riu no 0, você riu no 1 e tudo está preparado. Aí eu preparo o público, eu disse, vocês estão aprovados, podemos começar a nossa comédia. Que agora é com vocês, né? Mais com a gente, né? Agora, como nós somos uns dependentes da figura do outro, né? Exato. O nosso parceiro é o público, a gente sempre gosta do riso número 4, né? O riso sonoro, né? Exatamente. A comédia tem... Porque isso nos devolve a compreensão de que estamos sendo... Tem um pacto. Tem um pacto, que o laço está feito e que aquilo que a gente disse chegou ao público, o público nos devolve essa interação, né? É engraçado nos dá o sinal dessa interação. Quando isso não acontece numa comédia, é uma tragédia. É uma tragédia. Pro ator. É uma tragédia. Só que o ator, ele confunde um pouco isso e ele recebe esse riso, aí ele fica bajulando. O público. Fica bajulando e o público é esperto. O público é Ele esperto. percebe que... Ele está querendo me usar, né? O público olha, já está na gracinha, né? Já está fazendo gracinha que demais. É a questão do time, né? Do tempo que você da tem comédia, que você tem. Aliás, esse é o grande perigo de nós atores. Você tem que estabelecer uma relação, mas você não pode também se dominar, Essa é a arte, se deixar né? dominar pelo público. Essa aí eu não consigo ensinar, não. E virar servo do público, não é? Exatamente. Né? Você tem que ser também um líder do público. E claro, né? claro. Agora virar um vassalo do público, entendeu? É, Fazer o que o público quer. Sempre. Aliás, é trabalhar com expectativa e contrariar a expectativa para criar Surpreender. novas perspectivas. Surpreender, né? Surpreender. Essa surpresa. Surpresa. E o público quer ser surpreendido. E você vai para o teatro com o material que você já tem, com todo o teu referencial. Mas você quer ir para o teatro para fazer esse balanço entre, essa equação, entre confirmar aquilo que você já sabe, mas também se desestabilizar um pouco para aprender algo que você não sabe. E a gente que trabalha também com comédia, eu trabalho com os alunos, eu tire partido do erro.
Porque você tirando partido do erro, o público vai adorar. Mas se você se mostrar que errou e não consegue segurar aqui, porque a comédia, ela permite, né? É. E é maravilhoso quando... Porque quando o ator, de repente, por alguma coisa não aconteceu, mas ele tira partido daquilo e a cena volta, né? E ele retoma isso e isso o público delira, muitas vezes tem aplausos de cena aberta, mas não que ele vai provocar E como isso. encanta, sobretudo no stand-up, aliás, é essa a estrutura do stand-up, né? Ética, é falar mal de si mesmo. Exatamente. Que É rir de si mesmo. É uma crônica, né? É uma crônica de si mesmo. De si mesmo, né? Falando mal de si mesmo. É um ironista. Uma ironia em cima de si Exatamente, mesmo. exatamente. Isso é maravilhoso, né? E tem coisas, Ricardo, que isso não se ensina, né? A gente traz, como qualquer arte, a gente traz caminhos e cada um vai tirar o seu. Fernando Lira, o nosso dialogador de hoje, professor do IFCE, doutor em teatro pela Universidade Federal da Bahia. E ele me trouxe, antes do objeto surpresa, eu vou mostrar esse último, que é o mais inusitado. Ele me trouxe vários, talvez nem dê tempo da gente mostrar todos. Mas esse eu tenho que mostrar porque é inusitadíssimo. Ele me trouxe faca e um pires, uma coisa assim, um pratinho pequeno. Bom, Inusitadíssimo. foi hein? quase que ia ser inusitado para mim, no sentido que ele vinha acompanhando com outras coisas, né? Sim. Mas aí a gente colocou... Mas assim, a faca, né? A ideia de corte, né? Que deste limiar que corte. O riso, embora ele seja atrativo, ele também é cortante, né? Muitas vezes ele traz essa questão cortar, né? E talvez o Pires não estivesse aí necessariamente junto. Ah, tá. Mas tem também essa coisa mesmo do artista, né? Que passa o Pires, que passa a que coisa. passa o Pires. Que não seria uma coisa junta da outra, né? Os artistas de rua, comediantes. Comediantes que fazem, populares. Populares, que Né, fazem a comédia e depois passam. Passa no risco, que já faz parte desse ritual, desse rito, né? De passar e tudo. E a faca tá nessa coisa que fere, mas que também pode trazer coisas deliciosas. Que pode, E né? que fere no sentido, o riso fere no sentido de que ele desestabiliza aquilo que está pré-colocado, né? Ele divide, né? Porque se você a faca, ela parte, ela divide, ela leva uma banda para outra, né? E ela investiga por Exatamente. dentro, né? Exatamente. Ela tem o que está estabelecido, É. né? A estabilidade e o corte Desmonta. desmonta. E é isso a função do riso. Uma das funções das funções do riso é exatamente essa capacidade de questionar as mentalidades, as temporalidades, as ideias pré-estabelecidas para tentar o novo. Não sei se tem um tempo, mas você falou agora há pouco desse riso que a gente sente a necessidade. Sim. É engraçado que na comédia, justamente, que o público está lá com a gente, né? É a manifestação artística que o público... O artista ouve o público logo. Ouve o público, ele já tem a resposta. Você vai falar, não tira... Quando as pessoas perguntam, Fernando, é mais fácil o riso ou coisa? Eu digo, são diferentes. O riso, a tragédia, todos eles têm o seu grau de dificuldade, mas são diferentes. Agora, a propriedade de um espetáculo assim mais denso, a gente não sabe, só sabe depois, né? Sim. Esse outro é naquela hora. E o riso não, o riso você tem uma resposta imediata. Ô, Fernando, chegou a hora do objeto surpresa. Olha, eu trouxe um para você. Ai, meu Deus. Você trouxe o seu, vamos conversar sobre ele. Ai, meu objeto surpresa. Epa, tá Nossa. aqui. Cuidado, que ele pode quebrar. Ai. Me dê ali o seu que você me trouxe. Eu quero abrir primeiro o seu. Certo. Vamos deixar pro final. Eu abro o seu depois. Me dá aqui. Deixa eu ver. Fernando Lira, o professor de teatro do IFCE, o doutor em teatro, me trouxe o quê? Olha aqui. O que foi que ele me trouxe de surpresa? Maçã? Parece uma maçã. E é uma maçã. Ah, é a maçã. A gente já tem a faca. E já tem a faca, vamos comer essa maçã. Por que você me trouxe a maçã? Bom, Me lembro logo da cosmogonia lá do Gênesis, né? Trazer o pecado, né? Da árvore do pecado, a árvore do saber. Qual foi a frase que você disse hoje ali no camarim, logo quando você me encontrou? Que foi, Lira, eu disse uma frase do Nelson Rodrigues, eu disse, Lira, você
Como foi? Você chegou no pior momento. E é da onde essa frase? É da peça A Serpente, né? de Nelson Rodrigues. É engraçado como é que as coisas conspiram, né? Da serpente. Mas a maçã, ela tem outras propriedades. Ela tem... Opa! Sim, ela diga. tem a propriedade de estar associada àquela coisa da árvore da sabedoria. Sim. E eu trouxe também, porque eu pensei muito nesses objetos, Ricardo, na questão da memória. Porque todos esses objetos trazem em si uma fala, uma memória. E a maçã era também um símbolo do professor, né? Quando a aluna vinha e trazia, não sei se você nunca ouviu isso, né? Trazia uma maçã para o professor. Sim. E eu não vejo mais isso acontecer nesse lado da associação com a sabedoria. E você vai ver Newton. Dizem que foi uma maçã, tudo é metáfora. Como não se sabe do Adão e Eva, não se fala que é uma maçã, né? E eu trouxe justamente por conta dessa nossa conversa, dessa busca do conhecimento, mais do que o saber, é a sabedoria. E aqui tem uma coisa Você tem a Apple, que também usa a maçã uma maçã já comida, né? É, uma mordida. Mordida. Não, e tem um sentido também interessante aqui, que tem a ver com o humor. Na cosmogonia, o fruto da árvore proibido, né? O da árvore é proibido. E, no entanto, a Eva vai lá e... Exatamente. A serpente entrega a ela para entregar ao homem, aí né? A sabedoria. E o humor é isso, e você ele estabelece... tá na marginalidade, né? Você estabelece toda uma tradição, claro, preconceituosa contra a mulher. Sim. De humor, né? Da mulher, sempre daquela... Olha o que eu trouxe a você. Você me trouxe a maçã e eu trouxe, trabalhando com os contrários, ele trabalha com humor. Aí o que eu trouxe a ele? Olha aí. Eu trouxe trágico, eu trouxe Thanatos, eu trouxe a morte, sei lá. Ou então eu trouxe a tragédia, o ser ou não ser, né? Ou aquela cena famosa do Hamlet, né, que ele olha com a caveira no cemitério e diz, ser ou não ser. Exatamente. Eis a questão. Eu queria que você falasse sobre a tragédia. Foi esse o meu sentido. Mas se você quiser encontrar outro, pode encontrar. Não, mas para mim, quando a gente trabalha com comédia, você não pode desvencilhar da dor. Da dor. Este limiar entre o que é o trágico e o que é o cômico, eles estão intimamente ligados. E esta é a confusão quando o ator que vai fazer comédia, muitas vezes é uma tragédia para os personagens, viu? Ele está acontecendo, por exemplo, situações de morte dos personagens, ou seja, está acontecendo este limiar de morte, mas para o público é cômico. Mas aquilo é trágico. Trágico para ele. Ele sofre e ele pode se preparar identicamente como qualquer coisa. Ele não tem que pensar, eu estou fazendo uma comédia. Ele tem que pensar que eu estou fazendo teatro. Isso. E quando eu estou fazendo teatro, este personagem está vivendo, mas a situação e o contexto é que vai trazer essa comicidade. Uma das coisas que eu acho mais linda do mundo, eu gosto, os meus comediantes preferidos são aqueles que fazem comédia como se estivessem fazendo tragédia. Aqueles que não querem ser engraçados, mas que são, não é? Exatamente. Que fazem com tanta verdade, a verdade do drama ou a verdade da tragédia, que tornam-se patéticos e cômicos. Lira, que coisa linda, que bom que você está aqui. Eu quero agradecer a sua presença. Eu também. No nosso diálogo de hoje com o doutor em riso, o Fernando Lira. E eu queria terminar com uma cena cômica e terminar rindo. Então vamos fazer assim, peraí. Vamos lá. Vamos botar aqui. Aqui, eu peguei é típico da comédia, não? Exatamente. Você tem aqui o símbolo aqui da tragédia, da morte, do Thanatos. Aí eu boto aqui você uma outra figura. Subverte. Você dá vida, né? Uma morte da vida. Do vida à morte. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo. Só falta aqui.